Oi, terceiro ano, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem mesmo. Galera, é o seguinte, ontem me procuraram para conversar um pouquinho e pediram para dar uma pisadinha um pouco, vamos dizer assim, no freio e a gente conversar um pouquinho sobre o que a gente já estudou, né? Fazer alguns exercícios, tirar algumas dúvidas referente àquela lista que eu enviei para vocês da apostila 2. E aí eu vou enviar uma outra lista para vocês ainda sobre os assuntos que a gente viu na apostila 3 da matemática 2, para a gente trabalhar nela amanhã também. Então nessa semana minha ideia não é entrar em tema novo, em assunto novo. A gente para, respira um pouquinho, faz um pouquinho de exercício, tira dúvida, e aí para as próximas semanas a gente tenta isso. A cada semana ver uma aula, para a gente diminuir um pouco esse ritmo, para não ficar tão corrido para vocês e vocês conseguirem acompanhar, que deve estar sendo mesmo difícil, não só para a gente como professor, para estar preparando todo esse volume de aula e tudo mais, que eu imagino que vocês saibam disso, como para vocês também, né? Não adianta nada a gente chegar aqui e começar a acelerar, terminar toda a apostila, mas do que isso vai valer se vocês não estão entendendo nada, se vocês não estão conseguindo acompanhar, certo? Pra semana que vem eu tô querendo entrar ao vivo, porque eu tô morrendo de saudade de vocês. Esse é o primeiro motivo e o mais importante. E eu acho que é legal também a gente ter esse contato ao vivo. Tava até explicando ontem para quem me mandou mensagem que eu não consegui mesmo entrar ao vivo ainda nessas semanas, porque eu assumi alguns compromissos durante o período da manhã, com a avó, com as coisas de saúde dela, e aí por isso que eu não consegui. Hoje mesmo, na quarta, eu vou estar no período da manhã levando ela a uma clínica para ela tomar uma, uma complementação de ferro, né? Ela tem que estar com anemia, então ela precisa fazer isso. Graças a Deus ela está melhor, obrigado pela preocupação de vocês, eu sei que vocês se preocupam muito com a gente, mas ela está bem. Mas é isso, eu só estou me justificando, mas aí para semana que vem eu já quero entrar ao vivo para matar a saudade de vocês também, né? E pra gente ter esse contato melhor, já vai tirando as dúvidas e tudo mais, beleza? Então na aula de hoje eu peguei alguns exercícios que já me mandaram como dúvida de exercício, né, como as dúvidas, e aí eu vou resolver eles com vocês e lembrando de alguns tópicos que a gente já estudou referente à apostila 2. Eu vou mostrar aqui basicamente exercícios da aula 5 e da aula 6, tá bom? São 6 exercícios, prestem bastante atenção e na semana que vem a gente continua, beleza? Então vamos lá, o primeiro exercício é esse exercício 5, que está naquela lista que eu enviei para vocês, ele é referente à aula 5. Na aula 5 a gente estudou os arcos e os ângulos na circunferência. Então a gente viu o ângulo central, e aí a gente viu que o ângulo central e o arco que ele determina são iguais. A gente viu o ângulo inscrito, e a gente viu que o ângulo inscrito é a metade do arco que ele determina. Vimos o excêntrico interno, o excêntrico externo, certo? Vimos algumas propriedades lá, envolvendo, por exemplo, a soma dos ângulos opostos de um quadrilátero inscrito, enfim. Então o exercício ele diz assim, vamos direto, aqui está a figura dele, ele fala assim: na figura, os pontos A, B, C, D, E e F pertencem à circunferência de centro O. Aí ele fala, se BAF, que é esse ângulo aqui, ó, BAF, seria esse cara aqui no A, e o CDE, que seria aqui com o vértice no D, são iguais a 100 e 140, então o ângulo BGC, que seria esse aqui, ó, BGC, seria esse X aqui, em graus mede. Então ele quer saber o valor do X ali em graus. Galera, o que a gente tem que pegar, e dentro do que a gente estudou, é ver o que é o ângulo BGC. Ele não é ângulo central, porque o vértice não está no centro. Ele não é ângulo inscrito, porque o seu vértice não está na circunferência. O vértice G ele está interno, ele é interno à circunferência. Ou seja, esse ângulo aqui de X, ele é um ângulo excêntrico interno.
Para calculá-lo, então, o que a gente tem que fazer? Lembra que eu expliquei para você? Você vai pegar o arquinho que está na frente dele, que é o arquinho BC, e o arquinho que está na frente, atrás dele, que seria o arquinho EF. Então, portanto, o X, o que é o X? É o arco BC mais o arco EF dividido por 2. Isso daí que é o ângulo excêntrico interno. Você vai pegar o que está na frente, o arco que está na frente, o arco que está atrás, vai somar e vai dividir por 2, beleza? Aí vamos usar o que ele deu no enunciado para a gente tentar calcular esses dois arcos. Calcular o BC e o EF, calcular a soma entre eles para dividir sobre 2. Então vamos lá. Esse ângulo A, o enunciado falou que ele é 100. Vamos ver sempre, ó, sempre que você for fazer um exercício, analisa que tipo de ângulo é esse e as suas extremidades. Esse ângulo ele é um ângulo inscrito. As extremidades deles estão no ponto B e no ponto F. Então significa que aqui na frente vai ter esse arco BF. E como ele é inscrito e ele vale 100, eu posso afirmar que esse arco aqui BF é igual a 200. Porque o ângulo inscrito ele é a metade do arco. Então, se eu quero calcular qual é o valor do arco, eu dobro o valor do ângulo inscrito. Ok? A mesma coisa a gente vai fazer para o CDE. Tenta fazer vocês aí, ó. Aqui está o CDE. Ele tem as extremidades no C e no E. Então, se ele é igual a 140, então esse arco CE, ele é igual a 280. Ele vai ser o dobro de 140. Vai ser o dobro, vai ser igual a 280. Até aqui, tudo bem? Então, beleza. O que a gente percebe no desenho? Que se eu somar os dois, 200 com 280, isso vai ultrapassar os 360, vai dar 480. Ultrapassou o 360 em 120. E aí, o que seria esse 120? É exatamente o que a gente precisa. Por quê? Você percebe que aqui no BC ele está pintadinho em azul e vermelho. E aqui no EF ele também está pintadinho em azul e vermelho. Então o BC e o EF, como eles foram pintados duas vezes, eles fazem parte dos dois arcos. Então significa, pessoal, que a soma deles é o excesso. Que é esse excesso aqui que é o 120. Porque passou pelo BC e passou pelo EF duas vezes. Então, ó, só para vocês entenderem. Se eu tirar essa parte azul do BC e tirar essa parte azul do EF, a parte que sobra não ia dar os 360. A parte azul que sobra mais a parte vermelha toda não ia dar os 360. Então, essa parte BC azul e essa parte EF azul é igual a 120. A soma desses dois arcos vai dar 120. Então, o X ele vai ser 120 dividido por 2. Porque eu descobri que BC e EF é igual a 120, que é o excesso da soma desses dois arcos, que é o 200 e 280. Certo? Então, eu vou descobrir que o X é igual a 60. Então, a alternativa aqui é a letra C. Beleza, meus amores? Tudo tranquilo? Tá em paz? Então, nesse exercício 5, a alternativa correta é a letra C. Ele é bem comum, ele já caiu em outros tipos de vestibulares, tá bom? Então, fiquem atentos. O que é mais importante na hora da gente praticar esse tipo de exercício? Sempre identificar qual é o tipo de ângulo e qual é o arco que está na sua frente, qual que é o arco que está envolvido com ele. E aí sempre calcular o valor desse arco. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então esse daí é o exercício 5. Ele está na lista que eu enviei para vocês. E ele faz parte da aula 5. Tá bom? Então beleza. O exercício 10 está na mesma lista. Eu enviei uma lista para vocês com aula 5, aula 6 e aula 8. Que lembra que eu tinha pulado a aula 7 que a gente viu depois. Tá? Eu fiz bonitinho lá para vocês. E esse exercício 10, ele também está na parte da aula 5.
ele também é sobre arcos e ângulos na circunferência. Ele tem essa figura aqui, ó, tá certo? Se você tiver com a lista aí aberta no seu celular, tiver aberto em outro dispositivo seu aí, você pode estar acompanhando comigo também, além de olhar na tela, beleza? Então ele diz assim, ó, na figura, BD é bissetriz do ângulo ABC. Então essa reta aqui, ó, BD, ela é bissetriz desse ângulo ABC. Ou seja, ela divide todo o ângulo B em duas partes iguais. Desculpa. E esse ângulo ABC, ele está inscrito na circunferência de centro O. A medida do ângulo alfa, que é esse ângulo A, assinalado é. Então vamos lá. Primeira informação é essa, então, ó. Esse pedaço do B e esse outro pedaço do B, esses dois ângulos, eles vão ser iguais. Aí, olha o que eu percebi dentro do desenho. Eu tenho que olhar, ó, para o desenho. Então, esse ângulo de 30, que é o C, as suas extremidades estão no A e também está no D. Então, esse arco aqui vai ser o dobro do 30, vai ser 60. O 78 está aqui. As extremidades dele é A e B. Então, 78 ele vai ter esse arco aqui, que é o arco AB. Então, esse valor aqui vai ser o dobro de 78. Tudo bem? Que é 156. Galera, aí o que eu vi, ó? Um dos ângulos que eu dividi da bissetriz, que é esse ABD, ele tem a mesma extremidade A e a mesma extremidade D que o 30. Aí eu fiz até coloridinho aqui, ó. O ABD, a extremidade dele é o A e o D. E o ACD também, olha lá, ó, o A e o D. Eles têm a mesma extremidade. Então significa que esse arco aqui, ele é comum para os dois. A gente chama esse arco, dentro do conceito que a gente estudou, de arco capaz. Então o que significa? Você pode até fazer assim, ó. Se aqui é 30, o arco vai ser 60. Então se o arco é 60, o X também vai ter que ser 30. Em outras palavras, o que a gente aprendeu durante a aula? Quando eu identifico um arco capaz, os ângulos inscritos, eles são iguais. Os ângulos que têm o mesmo arco, os ângulos inscritos que têm o mesmo arco, eles são iguais. Então eu posso afirmar que aqui o X é 30. Como o X é um pedaço desse ângulo aqui, ó, que era da bissetriz BD, então se aqui X é 30, esse cara também vai ser X igual a 30. Tudo bem? Tá bom, Bisteca, eu descobri que o X é 30, beleza, e agora? O que eu faço? Tem várias maneiras de você fazer. Você pode fazer pelos arquinhos e tudo mais. Porque, ó, se você descobriu que aqui é 30, o arco é 60. Se você descobriu que aqui é 30, o arco é 60. Se aqui é 78, aqui vai ser 156, o dobro. Então, se aqui é alfa, aqui é 2 alfa. Você vai pintar toda a circunferência. E a soma de todos os arcos tem que dar 360. Eu preferi trabalhar com um triângulo, ó. Olha só no triângulo ABC. Quais são os ângulos do triângulo ABC? O ângulo A do ABC é alfa. O ângulo B do ABC é 60, do triângulo ABC é 60. E o ângulo C do triângulo ABC vale 78. Se eu somar esses três ângulos, o alfa, o 78, e o x mais x aqui, que dá 60, isso tem que dar 180. Porque a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180. Ou seja, o alfa vai ser 180 menos 138. E se eu somar esses dois, dá 138, passa para lá subtraindo. Então, o alfa vai ser igual a 42. Então, a alternativa correta é a letra D de dado. Tá bom? Então, no exercício 10... a resposta é letra D. Mas, de novo, pessoal, o que a gente trabalha? Sempre trabalhando, riscando ali os ângulos e riscando os seus arcos. É isso que vocês precisam praticar na hora de fazer exercício envolvendo arco e ângulo na circunferência. É relacionar o ângulo com o arco. Ângulo e arco. É assim que a gente tem que trabalhar. Tudo bem?
Então, esse próximo exercício agora também é referente a essa aula, certo? É o exercício 14, ele diz assim: na figura, qual é o valor de alfa? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar quais são os ângulos que a gente tem, que tipo de ângulo é. Esse ângulo aqui é 200 graus e ele é um ângulo central. Então, o ângulo central ele tem essas extremidades do 200 graus, o B e o C. Então, significa que esse arco aqui BC vai ser igual a ele, porque o arco e o ângulo central eles são congruentes, eles são iguais. Então, esse arco aqui vale 200 graus. E aí, galera, o que eu percebi? Ó? Esse ângulo aqui de vértice A, ele tem a mesma extremidade, que é o ponto C e o ponto B. Só que ele não é ângulo central, ele é ângulo inscrito. Então, se o arco que está na frente dele é o arco de 200, ele vai ser a sua metade. Então, eu posso afirmar que esse ângulo de vértice A, ele vale 100. Então, vamos repetir, ó. Esse arco azul, ele é igual a 200, porque ele é igual ao ângulo central. E esse ângulo aqui de vértice A vermelho, ele tem a mesma extremidade que o B e o C, que é esse arco de 200. Então, ele vai ser a metade do 200, metade do arco, porque ele é ângulo inscrito. Sendo assim, se você perceber, dá para calcular esse ângulo aqui, que é o ângulo O. Porque a soma dele com o 200 tem que dar 360. Então, esse cara vai ser 160 graus. Aí eu tenho esse quadrilátero ABCO aqui, ó. ABOC, como você preferir. E a gente já estudou que a soma dos ângulos internos do quadrilátero tem que dar 360. Então, se eu somar todos eles, 160, 100, 60 e o alfa, tem que dar 360, sendo assim, 160 mais 100, 260, mais 60, 320. Mais o alfa igual a 360, eu vou descobrir que o alfa é igual a 40. Então, tem alguns exercícios a mais nessa lista. Eu preciso que vocês conversem comigo, tentem fazer. Eu não sei, depois do que vocês me falaram ontem, se vocês estão conseguindo fazer todas as listas a tempo, que deve estar acumulando para vocês também. Daí conversa comigo se ficou ainda alguma dúvida referente a essa lista, que é a lista das aulas 5, 6 e 8. Belezinha? Os próximos exercícios eles estão lá também nessa lista e são referentes à aula 6. Então, esse primeiro exercício lá da aula 6, ele diz assim: Eva é aluna do curso de construção naval do campus Ipojuca e tem mania de construir barquinhos de papel. Durante a aula de desenho técnico, resolveu medir os ângulos do último barquinho que fez, representado na imagem a seguir. Vocês percebem que Eva ela tem muito o que fazer durante a aula, né? Então ela é uma menina bem ocupada, mas enfim, vamos voltar, não vamos discutir a vida de Eva. Sabendo que as retas suportes RS, que são essas duas aqui, ó, destaquei para vocês. Essas duas retas são paralelas. Qual a medida do ângulo alfa destacado, que é esse cara aqui? Eu tenho retas paralelas. E aí lembra de retas paralelas cortadas por uma transversal, que a gente até estudou lá na apostila 1. Aí eu tenho os ângulos alternos, internos, externos, colaterais internos e externos, e os ângulos que são chamados de correspondentes. E vocês lembram do Z do Zorro, meus amores? Olha que mágico, olha que da hora isso aqui, ó. Eu vou puxar essa retinha aqui em azul, e aqui eu vou ter o Z do Zorro, ó. Então significa que esse ângulo aqui é alterno interno desse 61. Então significa que se aqui é 61, esse ângulo azul também vai ser 61. Olha lá, ó, dá uma quebradinha de cabeça aí. Olha o Z do Zorro aqui, ó. Esse ângulo 61 com esse, eles são alternos internos. Você poderia ter puxado aqui também, ó. Aqui, certo? Então esse ângulo aqui com esse aqui também seria 67. Esse triângulo e esse triângulo, ó, esses dois aqui, ó, tá um oposto ao outro,
eles são semelhantes, porque eles têm os mesmos ângulos. Tudo bem? E aí, ó, se aqui é 61, então esse ângulo aqui dentro desse triângulo menor também é 61, porque eles são opostos pelo vértice. Aí agora acabou o nosso problema para calcular o valor do alfa, porque aqui eu tenho um triângulo, eu sei que dois ângulos são iguais a 60 e 61, e o outro é igual a alfa. A soma dos ângulos internos do triângulo tem que ser igual a 180. Então, alfa vai ser igual a 180 menos 121, que vai dar 59. Tudo bem? Então, nesse primeiro exercício, que é referente à aula 6, a alternativa correta é a letra I. Show? Então, beleza. O próximo eu peguei o exercício 6, ele é dificinho mesmo de pensar. O problema desses tipos de exercício, que é o 6 e o próximo que eu escolhi, eles são difíceis pela interpretação. Você tem que construir a partir deles os triângulos que ele faz. Então vamos ler. Eu aconselho nesse tipo de exercício fazer uma leitura prévia e depois vir fazendo a leitura e construindo o que ele pediu. Então ele fala assim: no triângulo isósceles XOZ, cuja base é o segmento XZ, você vai lembrando o que é base. Considere os pontos E e U, respectivamente, nos lados OZ e XZ, tais que os segmentos OE e OU sejam congruentes. Se a medida do ângulo XOU é 48 graus, então a medida do ângulo ZUE é igual a... Isto é que eu me confundi com ZUE, OZ, ZX. Eu estou querendo ir para o mundo mágico de Oz. Calma. Vamos lá. É um triângulo isósceles. A gente está acostumado a desenhar triângulos isósceles assim. Esse pedacinho aqui e esse pedacinho são congruentes. Aqui é a base. E aí o que a gente aprendeu? Que a base é o lado diferente. Então, quando ele falou que no triângulo isósceles XOZ, cuja base é XY, então vou colocar aqui X e Y. E o vértice O, ele vai vir aqui em cima. Até aqui na minha construção, tranquilo? Então, significa que esse lado OX e o OZ são iguais. Então, eu posso afirmar que o ângulo X e o ângulo Z são iguais. Belezinha? Então, olha lá, ó. O lado OX e o lado OZ, eles são iguais. E os ângulos da base são iguais. Foi isso que a gente aprendeu sobre triângulo isósceles. Vamos continuar a leitura. O ponto E e U, respectivamente, em OZ. Então, o E, ele vai estar em OZ. Então, aqui está o OZ. Vai ter um ponto E aqui nele. E o ponto U está no XZ. Tais que, aí vem a parte importante, os segmentos OE e OU sejam congruentes. Eu fiz em vermelho para indicar que esses dois carinhas são iguais. Se a medida do ângulo XOU, que é esse cara aqui, ó, XOU em amarelo, é 48 graus, então a medida do ângulo ZUE, então quem que é o ZUE? ZUE é esse ângulo X que o cara quer calcular ali. Tudo bem? Então é isso que a gente tem de montado, ó. Ali eu fiz bem coloridinho os ângulos, tá? Os arcos não, nesse caso, só os ângulos, para vocês identificarem bem comigo. Então vamos lá. Vocês têm que lembrar de um teorema que ele é muito importante, que eu já expliquei para vocês, que é o teorema do ângulo externo. Em qualquer triângulo, o ângulo externo de um vértice é a soma dos internos não adjacentes a ele. Então vem cá, ó, foca comigo. Esse triângulo aqui, ó, UZE, esse ângulo E aqui, ó, ele é ângulo externo a esse triângulo. Aí eu já coloquei até a resposta aqui, ó. Então, se ele é externo, significa que ele é a soma dos internos não adjacentes. Então, ele seria x mais y. Então, esse ângulo vermelho, ele é ângulo externo desse triângulo pequenininho aqui, ó, UEZ.
Então, ele seria a soma de x com y, ele seria x mais y. Como o enunciado disse que OE e OU são iguais, então o triângulo OEU, ele também é isósceles, então eu posso afirmar que esse pedaço aqui é igual a o ângulo U do triângulo OUE e o ângulo E do mesmo triângulo, eles são congruentes. Tudo bem? Aí, galera, eu vou usar de novo o teorema do ângulo externo, ó. Eu vou puxar esse triângulo aqui, ó, OXU, para mostrar para vocês. Esse ângulo aqui em cima dele é 48. Aqui no vértice X vale Y. E aí, esse ângulo todo aqui de fora, o que ele seria? Ele seria esse ângulo vermelho mais o verde. Então, o que ele seria? Ele seria x mais x, 2x mais y. Então, eu peguei esse triângulo OXU, desenhei ele aqui fora, e aí eu percebi que 48 e y são os ângulos internos, e esse ângulo seria externo. Olha aqui, ó, na nossa cara, tá jogado na nossa cara aqui a resolução. Esse ângulo não é externo? Qual que é a propriedade? O ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes. Então, significa que 2x mais y é 48 mais y. Vai cancelar o y com a graça do bom Deus. Então, vai ficar que 2x é igual a 48. Então, x é igual a 48 dividido por 2, que é 24. Então, a alternativa correta aqui nesse exercício 6 é a letra A de amor. Certo, meus amores? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então, esse exercício é o exercício 6, referente à aula 6 da apostila 2. E, para a gente encerrar, porque a gente tem pouco tempo nessas aulas, eu vou fazer o exercício 11 também com vocês, referente a essa aula. Ele diz assim, leia primeiro e depois a gente faz o desenho. No triângulo OYZ, o ângulo interno em O é igual a 90. O ponto H no lado YZ é o pé da altura traçada do vértice O e M é o ponto médio do lado YZ. Então, bastante informação. É um triângulo retângulo igual a 90 graus no O. Então, no YZ, que seria a nossa hipotenusa, tem o ponto H, que é o ponto da altura, e o ponto M, que é o ponto da mediana, porque ele é o ponto médio da nossa hipotenusa. Se, ao enunciado falando para você, o ângulo Y menos 2 vezes o Z é igual a 10 graus, que ele fala que a diferença do Y e 2 vezes o Z, que são os dois ângulos internos desse triângulo, então é correto afirmar que a medida do ângulo HOM é igual a. Então vamos desenhar agora, ó. É um triângulo OYZ. O ângulo interno em O é igual a 90. Então eu vou colocar o 90 aqui em cima. Então esse vértice aqui de cima é o O e o vértice Y e Z vão estar lá embaixo. Então ó, o Y e o Z são a nossa hipotenusa. Na verdade eles não são, né? Eles formam a nossa hipotenusa. Aí ele fala assim, ó, no lado YZ, que é a hipotenusa, o H é o pé da altura traçada do vértice O. Então você vai pegar do O aqui, vai traçar a altura relativa à hipotenusa, e esse ponto H aqui é o pé da altura OH. E M, que seria esse ponto aqui, ele é o ponto médio do lado YZ. Então ele divide aqui, ó, o MZ e o MY são iguais. Aí ele fala sobre os dois ângulos. Se esse ângulo Y menos 2 vezes o Z igual a 10, ó, eu escrevi aqui, Y menos 2 vezes o Z igual a 10, aí ele quer saber qual é a medida do ângulo HOM. Então seria HO, aí eu vou puxar uma retinha aqui até o M, formando esse ângulo X. Então ele quer saber qual é o valor do ângulo HOM que eu puxei ali. Tudo bem? Galera, primeiro, esquece desse HOM, do MOH ali.
Foca comigo no triângulo retângulo. Galera, aqui no ângulo O não é retângulo? O Y e o Z, eles não fazem parte do triângulo retângulo? Então significa que se eu somar o Z com o Y, a soma deles tem que dar 90. E aqui eu vou ter um sisteminha, ó. Eu vou subtrair a equação de cima com a de baixo para poder cancelar o Y. Então, ó, Y menos Y vai dar 0. Menos 2Z com menos Z vai dar menos 3Z. E 10 menos 90 vai dar menos 80. Então, menos 3Z é igual a menos 80. Eu vou descobrir que o Z é 80 terços. Lotou a missa. Nada boa, hein? 80 terços. Tudo bem? Ok? Se o Z é 80 terços, vamos lá, ó. Eu não disse que Y mais Z é igual a 90? Que eles são os ângulos aqui que a gente chama de ângulos complementares do triângulo retângulo. Se o Z é 80 sobre 3, então o Y vai ser 90 menos o Z, que é menos 80 sobre 3. Faz o MMC desse lado, que é 3. 3 dividido por 1 vai dar 3 vezes 90, 270. Menos 80 aqui. Então a gente vai descobrir que o Y é 190 terços. Agora que a missa bombou mesmo. Tudo bem? O padre foi até preso porque não pode aglomeração. Alguma dúvida nisso? Então o Y ele é igual a 190 terços. Beleza, bisteca, eu entendi até agora. Mas como que eu vou calcular o X? Aí vem uma parte que você não deve esquecer. Em todo triângulo retângulo, eu expliquei isso para vocês quando a gente estudou os pontos notáveis do triângulo. O lado OM ali, ó, que a gente chama de mediana, ela é relativa à hipotenusa. O que a gente aprendeu? Que a mediana relativa à hipotenusa é a metade da própria hipotenusa. Por quê, bisteca? Porque vocês lembram que aqui, ó, vai vir uma circunferência. Aqui, ó, eu tenho uma circunferência onde o YZ aqui, ele seria o diâmetro e o M seria o centro dessa circunferência. Então, o OM é raio e o MZ também é raio. Então, eu posso dizer que esse segmento e esse segmento são iguais. Então, por que eles são iguais? Vamos guardar isso, ó. Porque a mediana relativa à hipotenusa é igual a metade da própria hipotenusa, é igual a sua metade. Então, ó, o segmento OM e o segmento MZ são iguais. Sendo assim, o triângulo ZMO, ele é isósceles. Então, esse ângulo O é igual a esse ângulo Z. Aí eu vou usar de novo o teorema do ângulo externo. Esse ângulo aqui, ó, M, ele é externo a esse triângulo MZO. Então, ele vai ser a soma dos alternos lá, dos ângulos internos não correspondentes a ele, né? Então, que seria Z e Z aqui, ó, ele seria 2Z. Aí eu mato o exercício, pessoal. Porque nesse triângulo pequenininho aqui, retângulo, ó, a soma tem que dar 180. Como o H já vale 90, então eu posso afirmar que x mais 2z vai ter que ser igual a 90. Então o x vai ser o dobro de z, que é 80 terços. Então vai dar 160 terços. Isso vai ser igual a 90, passa para lá, faz o MMC. 270 menos 160 vai dar 110 terços. A alternativa correta é a letra C de casa. Beleza, meus amores? Tenta refazer os exercícios. Se ficar com alguma dúvida, dá uma olhadinha na aula de novo. Se persistir a dúvida, fala com o Bisteca. E aí eu estou aqui à disposição de vocês. Certo? Eu vou preparar uma listinha para vocês ainda no dia de hoje, quarta-feira. E aí eu vou enviar para vocês, para que na aula de amanhã a gente faça alguns exercícios referente à apostila 3 que a gente já estudou, que é sobre semelhança de triângulos e teorema de Tales. Certo? Um beijão para todos vocês e até a próxima. Beijo, galera!